Vamos seguir aqui na leitura do livro O Filho de Deus, parte 5, de 6 partes. A gente vai seguir aqui a partir desse ponto. Que fundamentos são assim lançados para o domínio do Filho do Homem? Como cada título se junta ao seu nome honrado e glorioso, como vemos em Apocalipse 5. Ninguém no céu ou na terra poderia tomar o livro, exceto o cordeiro que foi morto, que era o leão de Judá. Mas em sua mão, aquele que estava assentado no trono o deixa passar imediatamente. E então a igreja em glória, os anjos e todas as criaturas em todas as partes dos grandes domínios triunfam nos direitos e título do Cordeiro. E se o título for assim seguro, selado por 1000 testemunhas e maravilhoso também, assim será o poder e o reino que esse título sustenta. No Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor do céu, bem como o Filho do homem, todo o grande propósito de Deus no governo de todas as coisas permanece revivido e estabelecido. Podemos dizer, assim como todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém. Assim todos os destinos do homem, sob Deus, são igualmente nele sim, nele. Amém. Havia domínio em Adão, governo em Noé, paternidade em Abraão, julgamento em Davi e realeza em Salomão. Em Cristo, todas essas glórias se encontrarão e brilharão juntas. Nele e sob ele será a restauração de todas as coisas. Ele usará muitas coroas e carregará muitos nomes. Seu nome, Senhor, no Salmo 8, não é seu nome, Rei, no Salmo 72. A forma de glória em cada um é peculiar. As coroas são diferentes, mas ambas são dele. E ele é igualmente o Pai da eternidade, um rei e ainda um pai, o Salomão e o Abraão de Deus. Nele todos serão benditos, e ainda assim a ele todos se curvarão. A espada também é dele, a vara de ferro, bem como o cetro da justiça. Ele julgará com Davi e governará com Salomão. Como filho de Davi, ele toma poder para exercê-lo em uma determinada esfera de glória. Como filho do homem, ele assume o poder e o exerce numa esfera mais ampla de glória. Ele vem igualmente em sua própria glória, na glória do Pai e na glória dos santos anjos. E como o homem ressuscitado, ele assume o poder. Isto nos é mostrado em 1 Coríntios 15, de 23 a 27. E nesse caráter,
ele também tem sua esfera peculiar. Continuar. Ele coloca a morte, o último inimigo, debaixo dos seus pés, ou sob seus pés. E isso é tão apropriado como tudo o mais, perfeito em seu lugar e época, que como o homem ressuscitado, ele irá abolir a morte. Cenas de diversas glórias o cercarão, e caracteres de diversas glórias se unirão a ele. A própria essência do reino será esta: será repleto das glórias de Cristo, variadas, mas consistentes e harmoniosas. A cruz já apresentou uma mostra dessa obra perfeita. Misericórdia e verdade se encontraram ali. Ali Deus é justo e ainda assim justificador. E será da mesma maneira nos dias vindouros de força, como tem sido nos dias passados de fraqueza. Assim como a misericórdia e a verdade, a justiça e a paz, uma vez encontradas e abraçadas, assim também a autoridade e o serviço, a bênção e ainda o governo, um nome de toda majestade e poder, e ainda assim um nome que cairá como chuva sobre a grama cortada e será conhecido e desfrutado juntos. Haverá o domínio universal do homem em toda a vastidão das obras de Deus. As honras do reino em manter todas as nações sob governo, juntamente com a presença do Pai da eternidade, mantendo todas elas em bênçãos. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Tudo está tendendo para este senhorio e liderança abençoados e gloriosos do Filho de Deus. Embora seja por meio de mares de tribulação para alguns e por meio do completo julgamento do presente século, mundo mal, Deus está liderando esse caminho. E o homem não pode impedi-lo, embora procure fixar a terra em seus alicerces atuais, recusando-se a aprender que todos eles estão fora de curso, que a terra e seus habitantes estão dissolvidos e que somente Cristo sustenta seus pilares. O feixe dos que vivem, como falou aquela que confessou a glória de Davi no dia da humilhação de Davi, é um feixe firme, bem compactado e seguro, porque o próprio Senhor está nele, como antigamente estava na sarça ardente. Mas além da medida desse feixe, fraco e desprezado nos pensamentos do homem, como um arbusto, tudo está pronto a cair. E certamente estão próximos os tempos que ensinarão isso na história para aqueles que não querem aprender, nem procuram aprender. Vigie e ore para aprender em espírito. A espada e o cetro deste dia de poder que se aproxima são únicos em suas glórias. Não há outra espada,
nenhum outro cetro que seja ou possa ser como eles. A espada será embriagada no céu. Isaías 34:5. E a expressão: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Os poderes do céu serão abalados. As trevas estarão sob seus pés, e espessas nuvens do céu o acompanharão no dia em que a espada for desembainhada para a matança. E o poder dela é o pisar no lagar da ferocidade e da ira do Deus Todo-Poderoso. Tudo o que é elevado e exaltado, os principados e potestades que governam as trevas deste mundo, a besta e o seu profeta, reis, capitães e valentes, bem como o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, estão entre os inimigos que são levados a sentir isso. O exército dos altos nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Isaías 24:21. As fontes, bem como as agências do mal, são procuradas e visitadas pela luz e força dela. Essa espada não é única em sua glória? Poderiam Josué ou Davi ter realizado conquistas como essas? Será que os principados das trevas teriam cedidos a eles? A morte e o inferno teriam se submetido? Poderás pescar com anzol o Leviatã? Mas aquele que o fez pode fazer com que a sua espada se aproxime dele. Jó 40:19. Pergunto então, nas mãos de quem deve estar aquela espada que pode subjugar hostes como essas? O próprio serviço naquele dia de poder, como qualquer outro serviço seu, seja na fraqueza ou na força, nos diz quem ele é. Existem para ele, sobre ele e ao redor dele está esta bela e divina luz e esse poder que o evidenciam. Deixa eu ler essa parte aqui de novo. Existem para ele, sobre ele e ao redor dele, esta bela e divina luz e esse poder que o evidenciam. Deixe-o agir como quiser. Sim, deixe-o sofrer como quiser. Aquilo que temos estado debilmente traçando e admirando, mas que ainda iremos conhecer e adorar. As vitórias deste Deus das batalhas, em outros dias, foram do mesmo caráter elevado, pois antigamente sua guerra revelava a sua pessoa e glória. Como assim o faz? Portanto, está escrito sobre ele: o Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Êxodo 15:3. Sua guerra, nesta expressão do Espírito, revela seu senhorio, sua glória, seu nome, sua pessoa. No Egito, os deuses sentiram sua mão, como foi depois entre os filisteus e novamente na Babilônia. Dagom caiu diante da arca. Bel
foi abatido. Nebo curvou-se. Esses foram dias da mesma mão. E assim como é a espada, assim é o cetro. O governo de Salomão era apenas uma sombra distante disso. E o governo de Noé e o domínio de Adão não serão mais considerados comparáveis com o dele. Todos serão, então, o mundo sujeito, a criação sujeita, bem como as nações sujeitas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmos 96. Sob a sombra deste cetro e à luz deste trono de glória, de um extremo ao outro da terra, habitarão as nações dispostas e justas. Haverá uma aliança entre os homens e os animais do campo. O deserto também se alegrará. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. O sol desse reino não se porá, nem a lua se retirará, pois o Senhor será a sua luz eterna. Ninguém fará mal nem dano algum em todo o santo monte de Deus, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Israel reviverá, os ossos secos viverão. A vara de Judá e a vara de Efraim serão uma novamente. A cidade será chamada O Senhor está ali. Da terra se dirá: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. E novamente, ela será saudada com palavras que falam de suas santas dignidades. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Jeremias 31, 23. Os gentios serão levados a uma mente correta. A sua razão retornará para eles. O mundo insensível, embora feito por ele, ainda assim não o conheceu. Os reis da terra e os príncipes se levantarão contra o ungido. Eles coecearam contra os aguilhões, revelando sua loucura e insensatez. Mas a sua razão retornará para eles. A história de Nabucodonosor será considerada um mistério e também uma história. A razão daquela cabeça de ouro, daquela grande cabeça do poder gentil, retornou após seu período de loucura judicial. E ele soube e reconheceu que os céus governavam. E assim o mundo, em breve, não mais desconhecerá insensatamente o seu Criador, mas o reconhecerá tão profundamente como uma vez o recusou tão loucamente. Pois os reis fecharão a boca por causa dele, em sinal desse reconhecimento profundo e de adoração. O coração de animal lhe será tirado, e o coração de homem lhe será dado.
não mais serão repreendidos. Serão como o boi, que conhece seu possuidor, e como a rola e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas eles voarão como pombas às suas janelas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Isaías 49, 12. As obras das mãos de Deus, assim como Israel e os gentios, se regozijarão no mesmo cetro. Morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. Isaías 11, 6. O próprio solo receberá novamente as primeiras e as últimas uvas, e a lavoura como de um lavrador divino. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes dás o trigo, quando assim a tens preparada. Salmo 65, 9. E cetro, não é tal cetro, assim como tal espada, único em sua glória? Já houve um cetro assim? Poderia o poder em qualquer mão, exceto em uma, ser assim? O que Adão perdeu na terra? O que Israel perdeu na terra da eleição e da promessa? O que Abraão perdeu em sua semente degradada, rejeitada e banida? O que a casa de Davi perdeu no trono? O que a própria criação perdeu por causa daquele que a sujeitou à escravidão e à corrupção? Todos serão reunidos, mantidos e apresentados na presença e no poder dos dias do Filho do Homem. Somente o Filho poderia assumir tal reino, a virtude do sacrifício já consumado, como vimos nas meditações anteriores sobre este bendito objeto, repousa na pessoa da vítima. A aceitabilidade do santuário agora cheio e servido repousa da mesma maneira na pessoa do sumo sacerdote e mediador que está nela, que está lá. As glórias e as virtudes do reino que está por vir poderiam ser exibidas, exercidas e ministradas somente na e pela mesma pessoa. O Filho de Deus serve no mais baixo e no mais alto, na pobreza e na riqueza, em honra e desonra, como o Nazareno e como o Belemita, na terra e no céu, e em um mundo de glórias milenares, tanto terrenais quanto celestiais. Mas todo serviço do começo ao fim, em todas as etapas e mudanças do grande mistério, diz quem ele é. Ele não poderia ter sido o que foi na cruz, se ele não fosse quem ele era. Assim como não poderia estar assentado no trono do Pai, se não fosse o mesmo. A fé não se importa onde o vê, nem para onde o segue. Ela tem diante de si o único objeto brilhante e inefavelmente bendito, e se ressente da palavra que tivesse a pretensão de manchá-lo, mesmo que por ignorância.
Devemos ainda, no entanto, olhar para outras glórias deste reino vindouro. O segundo homem é o Senhor do céu, e uma glória deve acompanhar a ascensão de tal pessoa, que o trono de Salomão nunca poderia ter mensurado. Sim, na presença deste Senhor do céu, glórias muito mais brilhantes do que as de Salomão serão superadas. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos haverá glória. Isaías 24, 23. Haverá coisas celestiais em seu reino, bem como coisas terrenais restauradas. Adão tinha o jardim e toda a sua beleza e fecundidade abundante. Mas, além disso, o Senhor Deus caminhou até lá com ele. Noé, Abraão e outros, nos dias patriarcais, possuíam rebanhos e manadas. E em Noé vemos poder e senhorio na terra. Mas, além de tudo isso, eles tiveram visitas de anjos. Sim, e visitas e visões e audiências do Senhor dos Anjos. A terra de Canaã era uma terra fértil, uma terra de leite, de azeite e de mel. Mas, mais do que isso, a glória estava ali, e o testemunho da presença divina habitava entre os querubins. Dá uma pausa aqui. Assim será nos dias vindouro do poder do Filho de Deus. O céu agraciará a cena com uma glória nova e peculiar. Tão certo como antigamente o Senhor Deus caminhou no jardim do Éden, ou tão certo quanto os anjos se movem acima e abaixo à vista do patriarca, ou tão certo quanto a presença divina era conhecida, era conhecida no santuário de Jerusalém, na terra da promessa. E não apenas haverá esta visitação da terra novamente e a glória do céu novamente, mas tudo isso será de um caráter novo e maravilhoso.
Não sei os irmãos, mas eu não consigo escutar, não dá. Opa, muito obrigado. Tava falando aqui, tava fechado, Eu vi, desculpa aí, viu? tudo Eu acho bem, que eu. eu vi o cursor andando, mas aí a voz não saiu. É, isso mesmo. Eu acho que foi aqui, não foi? Parece que foi algum problema aí, mas já voltei, pelo menos aqui estou escutando. Vamos lá. Assim será nos dias vindouros do poder do Filho de Deus. O céu agraciará a cena com uma glória nova e peculiar, tão certo como antigamente o Senhor Deus caminhou no jardim do Éden, ou tão certo quanto os anjos se moveram acima e abaixo à vista do patriarca, ou tão certo quanto a presença divina era conhecida no santuário de Jerusalém, na terra da promessa. E não apenas haverá esta visitação da terra novamente e a glória do céu novamente, mas tudo isso será de um caráter novo e maravilhoso. A terra terá o testemunho deste singular e insuperável mistério de que ela mesma, do seu próprio pó e entranhas, forneceu uma família para os céus, a qual, em suas glórias, visitarão novamente a terra, mais bem-vinda do que os anjos, e, em suas glórias, autoridades e poderes nomeados estarão sobre ela no governo e nas bênçãos. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Hebreus 2, de 5 a 6. Que elos entre o mais elevado e o mais baixo são estes. O segundo homem é o Senhor do céu. A santa cidade descerá do céu, tendo a glória de Deus, e na presença dela será ministrado o governo do reino, o governo do reino ou o poder sobre a terra. Isto será algo que ultrapassará a soberania de Adão e o brilho de Salomão. Na cena do Monte Santo, em Mateus 17, e na da visitação real à Cidade Santa, em Mateus 21, entram-se neste dia do poder do Filho de Deus, neste mundo vidouro, em mistério, tanto em seus lugares celestiais quanto terrenais. A glória celestial brilha no Monte Santo. Jesus está transfigurado. Seu rosto resplandece como o sol, e suas vestes estão brancas como a luz, e Moisés e Elias aparecem em glória com ele. Assim, por ocasião da entrada real na Cidade Santa, o mesmo humilde Jesus assume um caráter de glória. Ele se torna o Senhor da terra e de sua plenitude, e o aceito e triunfante filho de Davi, aqui na estrada entre Jericó e Jerusalém. Ele é visto por um momento místico em seus direitos e dignidade na terra, como por outro momento ele apareceu em particular em um alto monte, em sua glória pessoal e celestial. Estas ocasiões solenes foram, cada uma delas à sua maneira, como posso dizer, uma transfiguração. Embora a glória do celestial fosse uma e a glória do terrenal fosse outra. Mas, igualmente, em cada ocasião, Jesus foi glorificado. Afastado por um momento de seu caminho, então humilde como o Filho de Deus humilhado, atarefado e rejeitado. As duas grandes regiões do mundo milenar
estendem-se diante de nós, ora em visão, ora em mistério. Tais visões eram apenas passageiras e rapidamente perdidas para nós. Mas o que elas prometeram e apresentaram deve permanecer em seu brilho e força no dia da glória que está por vir. Pois esse dia brilhante, esse mundo feliz, estará cheio das glórias do Filho de Deus. É essa plenitude que lhe dará o seu peso e a sua importância, como já dissemos antes. A cabeça da família ressuscitada, ou sol da glória celestial. Ele será então Senhor da terra e de sua plenitude. E ele também será então Rei de Israel e das nações, singular e misteriosamente. Nesse sistema de glórias, todos estarão ligados entre si. As partes mais baixas da terra e muito acima de todos os céus, Deus manifestado em carne, recebido acima em glória. O segundo homem é ninguém menos do que o Senhor do céu. Deixa eu dar uma olhada aqui até onde vai. A feliz e alegre virtude daquele mundo milenar também é testemunhada de forma impressionante. Pedro, no Monte Santo, fala do gozo comum que ela transmitia, de modo que ele e seus companheiros teriam permanecido lá para sempre, se pudessem. Mas não foi ele quem falou, mas o poder do lugar que falou nele. Assim, na estrada do rei, de Jericó a Jerusalém, o dono do jumento se curva com total prontidão de coração às reivindicações do Senhor da terra. E as multidões de Israel triunfam no filho de Davi, com seus ramos de palmeira e suas vestes espalhadas pelo caminho, manifestando sua homenagem e seu gozo, como em uma festa dos tabernáculos. Mas aqui, novamente, não foram eles que assim agiram e falaram apropriadamente, mas sim o poder da ocasião agindo e falando neles. Que mistérios! Que conselhos de Deus a respeito dos objetivos da criação! Não era nas eras ocultas antes dos primórdios da criação. Quem dera as afeições e a adoração do coração seguissem as meditações da alma. O Filho, que estava no seio do Pai desde toda a eternidade, esteve no ventre da Virgem, assumindo carne e sangue com os filhos. Como Filho do homem, Deus em carne, ele percorreu os caminhos acidentados da vida humana, terminando-os na morte de cruz. Ele deixou túmulos para a glória, as partes mais baixas da terra para os lugares mais altos do céu. E ele virá novamente à terra em dignidades e louvores, em direitos, honras e autoridades, de inefáveis e insuperáveis grandeza e brilho, para alegrar o mundo vidouro. Acho que a gente pode parar aqui, porque aqui ele deve começar mais algum assunto. E já são 9 horas, como a gente já combinou. Então a gente cessa aqui e vou marcar para a próxima semana onde vai começar. Ok? Tudo certo, né?